Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 25 de dezembro de 2024. Mesmo sendo um dia feriado, Natal, todo mundo em festa, vamos aqui cumprir com a nossa missão de trazer nesta quarta-feira mais um vídeo. E hoje o tema é bem interessante, porque ele trata do grande momento que se aproxima. Estamos dentro dos 3 meses épicos. Eu diria o miolo do furacão. Exatamente na mosca, como se diz, quando você quer atingir o alvo. Estamos dentro também de um portal muito importante, que é o portal do solstício, 21/12. Este portal, embora aconteça todos os anos, obviamente, mas este ano ele é especial porque ele é o último dentro deste olho do furacão. O próximo nós já estaremos na outra parede, deixando o olho do furacão, aonde começa a amainar a tempestade. Então, vamos trabalhar bastante este tema de hoje, porque esse é o próximo solstício de 21/12 de 25, nós já estaremos fora da tempestade, então vamos nos preparar para este período curto, mas de grande transformação, não somente do planeta Terra, em termos energéticos, em termos de frequência, mas também da própria humanidade, de nós mesmos, da nossa alma. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Natal, vamos também falar sobre renascimento, novos tempos, um novo porvir, porque tudo está sendo feito para distrair a nossa consciência e nós precisamos nos atentar para aquilo que está acontecendo e aquilo que está vindo, porque ninguém pode parar uma consciência que se expande. Não há força humana ou fora dos humanos que possa impedir que uma consciência se expanda e evolua, por causa que tudo segue uma lei natural, a lei natural dos mundos da criação. E vamos agora, então, sim, definitivamente entrar na Era da Luz. Voltando aqui, então, para o começo dos tópicos, o grande momento se aproxima. Muitas vezes nós recebemos algumas mensagens, mas elas não podem ser passadas porque elas podem criar um pouco de comoção, de tumulto, de preocupação desnecessária. Porque não que a mensagem seja ruim, a mensagem é boa, é maravilhosa, mas a questão é o entendimento. Muitas pessoas têm medo da mudança, mesmo que seja para melhor. Se nós fomos enviados para este planeta a fim de iluminar a sombra que aqui estava, ou a ausência de luz que aqui existia e ainda está por um fio, mas ainda não terminou, ainda existem sombras. Se nós fomos enviados aqui é porque nós temos condições e capacidade da missão que nos foi atribuída. Então, por que o medo? O medo, na verdade, ele não é uma característica da alma dos humanos. O medo é uma característica da alma daqueles que dominam os humanos. Porque eles não têm a luz. Na ausência de luz, na ausência de amor, existe a ilusão. A ilusão de que só a força pode superar certas situações. Quando nós falamos que só o amor é real e que tudo o resto está fora do amor, que também é luz, que é consciência, tudo que está fora disso é ilusão. Ela simplesmente não existe. Porque a ilusão, a escuridão, tudo que é negativo
nada mais é do que a ausência do amor, a ausência de luz. Tanto é que nós podemos entender melhor quando nós imaginamos um quarto escuro, à noite, no breu noturno, não há nada que se possa ver. Mas se acender uma lâmpada, se fizer a luz presente nesse ambiente, a sombra se dissipa. Então, a ilusão ou nada, ele não existe, ele está temporariamente presente por falta da luz, na ausência da luz. Este quadrante do universo, esta galáxia e esse braço de Órion da galáxia Via Láctea, ele passou pela longa noite escura da ilusão. Não é somente a Terra. A Terra, pelas informações que se recebe através das canalizações, é o último reduto das sombras neste universo. É por isso que a transição planetária é tão importante, não somente para os humanos da Terra, mas para todo o universo, inclusive as outras galáxias que compõem esse universo. Existem muitas maneiras de explicar, muitas vertentes, como eu sempre digo, nós temos apenas uma linha tênue da verdade, porque nós não temos a mínima condição de saber a verdade absoluta, apenas uma verdade relativa, relativa à nossa capacidade de entendimento, de consciência, de percepção. Então não há contradição nas informações, embora algumas informações são de fato desinformações. Porque as sombras sabem que o seu tempo está findando e elas não querem deixar de existir, porque também é uma consciência sombria, obviamente, mas que luta pela sobrevivência. Lutar pela sobrevivência é uma lei natural. Eu lembro quando eu era criança, eu trabalhava na roça, e a gente plantava aquilo que sustentava a família, porque na época não se tinha condições e também não tinha muitas ofertas de produtos. Então era preciso trabalhar, cultivar aquilo que mantinha as pessoas, os animais da casa, os animais domésticos. Você comprava quase nada. Aquilo que não se podia produzir, que basicamente era açúcar, café e sal e tecidos. Porque se vivia com tão pouco e a necessidade realmente era pequena. Então, existia a comunidade, os vizinhos, quando se sacrificava um animal para o sustento, como não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, obviamente, não durava. Então, se dividia com os vizinhos e cada vez que um fazia o trabalho da carneação, que se chamava, repartia-se com os vizinhos para que todos tivessem a carne fresca. E aquela que eventualmente poderia sobrar, se cozinhava e se, junto com a banha, com a gordura animal, e se deixava então depois a carne cozida dentro de um recipiente fechado, uma lata. Existia aquelas latas, lembro até hoje, a lata de 20 quilos. E quando aquela gordura esfriava, ela ficava condensada e cobria aquela carne cozida e durava. Ficava um pouco, como se dizia na época no dialeto italiano, rânsega, mas se comia porque não tinha outra coisa. Era a lei da sobrevivência. E a lei da sobrevivência, ela era notada também nos vegetais, e também pode ser, obviamente,
reparar nos animais. Mas os vegetais era a coisa mais interessante. Nós cultivávamos, tipo, milho. Então o milho você plantava lá num pedaço de terra. E tinha que tirar os insos, senão o milho não produzia nada. O inso sufocava a planta do milho e não ia dar espiga, não ia dar grão. Então a gente tinha o cuidado da limpeza. Mas mesmo quando o milho estava já crescido, já a escape da concorrência das plantinhas danosas, o pai, que era mais sábio, porque era o adulto da casa e tinha sabedoria, ele dizia, nós temos que dar uma repassada nesses insos, porque aqueles insos tardios, que parecem tão pequenininhos e insignificantes, eles vão sementar. E o ano que vem vai ter muito inso novamente. Então vai economizar trabalho para o próximo ano, se nós eliminarmos o inso agora antes de sementar. Então a gente ia dar aquela repassada, às vezes 2 ou 3 repassadas. E era importante porque se ficasse uma plantinha de inso fora, ela já é fora de época, porque é tardia, ela não crescia muito, mas mesmo minúscula ela colocava não muitas sementes, mas sementes muito bonitas. Parece que ela se superava naquele item. Colocar poucas sementes, mas colocar sementes realmente saudáveis para garantir a espécie. Então nós temos dentro de nós esta consciência de se manter. E a luz sabe que ela sempre vence, mas as sombras lutam pela sobrevivência. Então nós temos agora, neste tempo que nós chamamos do ápice, o momento mais importante, os 3 meses épicos, que eles vão ali até fevereiro, provavelmente final de fevereiro. Lembrando que datas são datas de calendário, mas nós temos aqui agora, na virada do ano, este tempo realmente compactado da grande mudança. E as sombras vão tentar resistir. Quando nós falamos em sombras, são as consciências que se comprazem na ausência de luz. Aquelas consciências que não estão no plano físico da matéria, não estão em forma humana, já se foram removidas a partir de 2016. Elas começaram a ser removidas e finalizou praticamente, sobrou alguma coisinha, mas insignificante, como aquelas plantinhas que nós chamamos de insos, fora de época. Algumas ainda sobraram, mas muito pouco. Dá uma repassada que se limpa o resto. Essa limpeza terminou em 2021 e começou ali a limpeza dos encarnados, das consciências que se comprazem na ausência de luz, que estão encarnadas. Se nós prestarmos bem atenção, não na mídia, porque a mídia oficial, ela engana, ela paga para isso. Se alguém gosta de escutar a mídia oficial, então pelo menos entenda o contrário do que ela diz. Aí você tem a verdade. Ou pelo menos a chance maior de acertar na tua intenção e na tua compreensão da verdade. Esta limpeza, se nós prestarmos atenção, nós estamos vendo que cada dia ela está mais forte. E o desespero das sombras cada dia mais visível. Nós estamos vendo o medo da sombra estampado no rosto daquelas criaturas encarnadas que se dizem mandantes ou comandantes ou controladoras do mundo. E elas não têm escrúpulos para tentar a sobrevivência. Vão tentar qualquer coisa que ainda seja possível, mas lembrando que nem tudo é permitido pelo divino. Então nós temos aqui o desespero. O desespero, falando aqui uma palavra meia estranha, né? O desespero desesperado. É visível.
E temos que ter cuidado porque, como já disse em tempos atrás, a fera ferida, acuada, ela fica mais perigosa. Mas nós temos que ter a confiança no plano divino. Então vamos apenas manter a frequência. Porque se você reagir contra a fera acuada, ela vai te atacar, vai te ferir também. Mas se você usar a tua consciência plena, a tua luz, saber esperar, manter a calma, manter a frequência, além de acalmar aquela fera ferida, também vai encurtar a sua resistência. Ela vai se acalmar e vai se entregar. Que forma vai se entregar? Não importa. Importa que vai terminar a resistência, vai terminar o risco do ataque. Esses 3 meses são cruciais para a humanidade. Nós precisamos, mais do que nunca, manter a nossa serenidade, a nossa frequência elevada, manter a luz, enviar amor, porque não há nada além do amor. O julgamento que nós às vezes fizemos em referência a outras pessoas não vai ajudar nada, pelo contrário, vai dar poder à energia negativa que ainda sobrevive, os estertores da morte. O solstício de 21/12 abre o portal deste momento importante. Na verdade, o portal ele sempre abre 11 dias antes do dia certo, tipo 21, então já o dia 10 de dezembro ele já abriu, e ele vai até o dia 31. Mas as consequências são infinitas. Não é porque fecha o portal, termina tudo, não. O portal, uma vez aberto, é aberto. Ele passa toda a energia que tem que passar e essa energia vai trabalhar indefinidamente até que seja necessário finalizar o processo. Nós vamos ver aí em 2025 o final daquela janela de tempo de 50 anos que tanto foi falado aqui nos áudios e textos anteriores ao longo desses anos. O tempo, essa janela de tempo, aonde realmente decide-se o final das grandes mudanças para que os 3 séculos da transição planetária possam se concluir ali por volta de 2050, 2060. Porque nós temos ainda aquele período, 2, 3 décadas, no final deste tempo de transição, onde nós vamos fazer a recuperação do planeta. Já foi falado sobre isso aqui anteriormente, não vou me estender sobre este assunto. Então nós estamos agora dentro do olho do furacão. 21/12 seria o centro exato. Hoje estamos 25/12. Já estamos indo para a outra parede. A outra parede lateral deste miolo, deste olho. Vamos aguardar o resto dos dias, faltam uma semana para o final do ano. E vamos também ter paciência para aguardar janeiro e fevereiro, porque a paciência e a confiança vai ser muito importante para cada um de nós. Se nos últimos anos nós recebemos as mensagens que 2022 não era para entrar em confronto, 2023 não era para entrar em conflito e em discussão, e assim por diante, agora eu diria, no próximo ano, não entre na onda do medo e da preocupação. 2025 é o ano de comemoração. Vamos
comemorar a travessia do pântano. Porque nós concluímos essa travessia do pântano. Já estaremos no final de 2025 em terra seca, chão firme. Obviamente teremos ainda estrada, mas será melhor, menos penosa para aqueles que querem fazer a caminhada para a luz. Aqueles que querem continuar no caminho das sombras, da ausência de luz, esses, infelizmente, a cada dia, a cada ano, será pior. Porque o caminho deles é sombrio, é terrível. E aqui nós não falamos das pessoas que comandam a humanidade, que dominam, controlam a humanidade. Falamos aqui daqueles que defendem tais criaturas. Também. Só não fazem igual porque não estão no cargo. Mas continuam aplaudindo. Lembre-se que aonde está a intenção, está a ação e está o caminho que cada um vai trilhar. Não há outra forma de compreender as coisas. Aonde está a intenção, onde está a frequência, a vibração interna, está o futuro daquela alma. Impossível que alguém possa estar num local diferente, numa situação diferente, se a vibração conduz aquela situação, aquele posicionamento, aquele acontecimento, porque é uma consciência. Quem é a alma? A alma é uma consciência. A minha alma é a minha consciência, a tua alma é a tua consciência. E isso não tem o que fazer. Eu posso mudar a minha consciência, mas eu não posso mudar a tua. E você também está na mesma situação. Nós vemos agora, então, que estamos hoje comemorando uma data festiva, que é o Natal. Eu já vi comentários de pessoas, porque o Natal não é dia 25 de dezembro, nós fomos enganados pelos calendários. Mas o que importa isso? Não tem o dia da amizade, o dia do amigo, o dia do agrônomo, o dia do técnico, o dia do advogado, o dia do médico, e colocaram lá um dia para comemorar, isso não importa. Se o Natal não é exatamente esse dia 25 de dezembro no calendário gregoriano, isso não vai trazer nenhuma diferença para a humanidade. É apenas uma data comemorativa. Quem está criando esse tipo de situação são aqueles que estão sendo enganados pelas sombras, para criar mais competição, mais discussão, mais energia negativa, para alimentar as sombras, para elas aguentar mais um pouquinho. Porque elas sabem que vão ser extintas, mas elas precisam de fôlego até o último instante. Infelizmente, tem pessoas que ainda se comprazem nessas discussões. Se foi colocado no calendário atual nosso, que 25 de dezembro é o dia de Natal, vamos comemorar, porque Natal não é uma data religiosa. Natal significa nascimento, natalidade. Nasceu na forma que nós conhecemos, porque na verdade ninguém nasce, todo mundo já existe. Mas o grande avatar que trouxe a energia crística para este planeta, trouxe a luz, trouxe o amor, trouxe a consciência elevada. Porque um avatar pode mudar uma humanidade inteira de um planeta. Tamanha é a sua consciência. Era preciso que viesse um avatar, que nós demos o nome, cada um dá o nome que quer, porque até isso, Jesus não é o nome. Jesus significa não sei o que lá, nomes inclusive estranhos, depreciativos. Quem que está criando tudo isso? O que importa? Jesus é nome na língua portuguesa. Em outras línguas se fala outro nome. O que importa é que ele era um avatar. Ele era uma consciência elevada, crística, que veio trazer a luz para esse planeta. Porque
A Terra estava correndo o risco de ser extinta pelo Armagedon. Tamanha era a densidade das sombras que aqui existiam. Nós sabemos que toda essa sombra foi trazida por aquelas raças de Orion, acuadas que estavam e vieram para a Terra 350, 400 mil anos atrás, não importa também quantos anos. Eu sempre digo 350 mil porque é uma informação que me foi passada. Mais ou menos 350 mil anos. Se também for 400 mil anos, não vai fazer diferença nenhuma. O que importa é que as sombras estavam enraizadas. Tamanha a profundidade que não tinha como a humanidade se libertar. Então veio a luz através de um avatar que nós denominamos esta consciência como Cristo. Cristal, cristalina, crística. E também quando se fala a volta do Cristo, na verdade não vai haver o retorno de uma entidade, um avatar, ou o mesmo avatar que nós denominamos de Cristo, mas sim vai voltar a crescer esta energia crística que está dentro de cada um de nós, que nós já trazemos como bagagem de alma, porque nós viemos aqui para ajudar a iluminar esse quadrante do universo, esse planeta chamado Terra. Nós viemos aqui com essa missão. Mesmo sendo um fractal, mas nós trazemos dentro desse fractal toda a informação, toda a luz, todo o amor necessário para iluminar esse planeta. E quando nós comemoramos um Natal, nós referenciamos uma data reservada para esta comemoração, o nascimento deste avatar. Mas esse avatar, ele nasce em nós. Então cada um de nós tem dentro de si o renascimento neste dia, pelo menos para lembrar, comemorar. Não é só para fazer festa, não é só para dar presente, não é só para barganhar nas vendas de produtos natalinos, mas sim para elevar a nossa consciência, fazer uma pequena reflexão. Como está o Cristo dentro de mim? Como está essa energia crística em mim? Será que ela está realmente potencializada, afirmada, ou ainda está banguela, precisando de reforço? Ou será que eu estou ajudando as sombras a se manter mais tempo aqui? E tem sim, inclusive pessoas que leem essas mensagens, que acompanham, que ouvem esses áudios, que vê esses vídeos. Tem gente que eu vejo às vezes um comentário aqui e ali, defendendo lá uma sombrinha em algum lugar do mundo. A gente não pode contestar, não pode criar confusão. Mas eu fico pensando, o que será que ainda precisa dizer para que essas pessoas entendam a diferença entre luz e sombra? Quando o Cristo disse, é pelos seus frutos que se conhece uma árvore, o que falta dizer para as pessoas? Olhe os frutos que aquela pessoa produz, o que ela defende, qual é a bandeira que ela carrega. Será que precisa falar em nomes? Desenhar? Se você defende aquele dominador, aquele governante, aquela autoridade, aquela pessoa que tem poder sobre a opinião pública, enfim, existem milhões de pessoas nessas condições. Se você defende essas pessoas que disseminam aquilo que não é da luz, você é um deles, infelizmente. Presta atenção, dá tempo ainda. Dá tempo de mudar, porque o trem ainda está parado na estação. Dá tempo de sair de um trem e para o outro, aquele que vai para a luz e não aquele que vai para o exílio. Mas, enfim, hoje é uma data festiva, porque todo ano tem Natal, mas este está dentro do momento maior, do ápice. Este está dentro dos 3 meses, que é o olho do furacão.
aproveitemos para renascer. Renasça em cada um de nós a luz, ou pelo menos aquele que já tem a luz, potencialize essa luz. Ilumine ao seu redor, ilumine o planeta, ilumine a humanidade, ilumine aquelas pessoas que se comprazem nas trevas. Não confronte com elas, não entre no conflito, não se rebaixe energeticamente, nem frequencialmente. Mantenha-se elevado e ilumine, porque nós precisamos fazer isso, mais do que nunca agora. É certo que tudo vai passar e o destino da humanidade e da Terra já está selado, mas o destino individual de cada alma encarnada é que pode mudar ainda. A Terra vai fazer a transição, então eu não preciso fazer nada, eu vou simplesmente estar no barco e eu vou andar junto. Não, você pode ser jogado fora do barco por causa da frequência. Mantenha-se na frequência elevada, senão você não vai ficar no barco. Não vai ficar no trem que vai para a luz. Porque frequência é o bilhete da passagem. É magnético. Não passa. Não tem senha, não tem frequência, não adianta. Mantenha, então, essa frequência elevada, renascendo mais luz em você. Natal este ano é isso. Vamos aumentar a luz. Por que será que colocam luzinhas todos os anos nas casas, nas árvores? O que é isso? Que símbolo é esse? Será que não se pode prestar atenção? Para iluminar. Chamar atenção, é luz. A luz chama atenção de tudo aquilo que você compraz nas trevas. Acenda uma lâmpada lá no quintal onde não tem luz de noite. Vê o que chega perto da lâmpada. Os insetos que vivem na sombra. As mariposas. Enche de bichinho, como se diz. Porque a luz atrai. Então vamos acender essa luz neste grande dia. Porque é o Natal mais importante dentro dos 3 séculos da transição planetária. Passado este período de 3 meses, o mar vai começar a serenar, mas vamos ver quem permanece firme, porque muitos podem ter naufragado. Então a certeza que temos é que o mar vai serenar, mas não temos a certeza de quantos náufragos terão sucumbido nessa travessia. E é certo que depois ainda as águas do mar são largas, ainda temos muito caminho, mais alguns anos, para então sim começar aquele período das décadas finais da reconstrução. Todo cuidado é pouco, porque o perigo só existe para aquelas almas que são despreocupadas, distraídas e que não estão atentas aos sinais. Neste Natal há um renascimento de uma nova consciência. A tua consciência vai crescer na escala evolutiva, mais uns degraus, mais umas linhas, mais uns pontinhos. E tenha a certeza que não há nada e ninguém que possa impedir isso. Aliás, é o motivo do desespero das trevas, é não poder controlar ou tentar impedir e não conseguir que as nossas consciências se expandam. Não há nada mais terrível para as trevas do que ver a luz aumentar ao seu redor, na forma de consciências que se ampliam, que despertam, que se expandem. A sobrevivência das trevas depende da ausência da luz. É só isso que nós temos que entender.
Isso nós falamos tantas vezes, que agora iniciou a Era de Aquário. A Era de Aquário sempre é uma era de luz, mesmo quando a Terra não estava fazendo a transição. E dirá agora? E dirá agora que ela vai entrar uma oitava na espiral galáctica, vai entrar uma oitava nas suas frequências e vibrações, vai passar a ter energias de quinta dimensão e acima. Se isso não basta para explicar o que é uma era de luz, então eu não sei mais o que dizer. Precisamos compreender isso, sair daquela frequência das sombras. Precisamos mudar os nossos conceitos. Aquilo que era, aquilo que existia, já não vai existir mais, já não será mais. Nós estamos falando isso desde 2015, 2016, que tudo o que era deixará de existir, porque a frequência muda a constituição material, etérica, de tudo que há. Precisamos compreender isso. Não ficar apegados ao medo. O medo é o interruptor da luz. Quando aciona seu medo, aciona seu interruptor, desliga-se a luz. O medo, ele é a ausência da luz, a ausência de amor. Por isso as trevas estão tão medrosas agora e perigosas. Porque elas não têm luz, não têm amor. Então elas estão no medo. E o medo é uma sensação de defesa. Ela instiga aquele que tem medo a atacar primeiro. Porque se ele não ataca, ele vai ser atacado. É o que ele pensa. O medo faz isso. O medo teme algo contra si. Então, se eu não atacar, eu vou ser atacado. É assim que a pessoa vibra no medo, pensa e age. Não é a raiva, não é o ódio que faz a pessoa atacar, é o medo. O medo da inferioridade que ele se sente ser. Quando nós temos uma pessoa que tem um problema num braço, é aleijado, tem um problema num braço ou numa perna. Por que nós temos dois braços e duas pernas? São os membros superiores e inferiores. A pessoa que nasce ou passa a ter um problema num braço, o outro vai aumentar a sua força, o seu tamanho para compensar. Assim é com a perna. Assim é com os olhos. Assim é com as narinas. Às vezes você está respirando, dificilmente você está respirando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Às vezes uma está trancada, aí a outra está funcionando. A outra tranca, abre a outra. Você nem percebe. Só percebe o dia que as duas trancam por um motivo qualquer, como um resfriado, por exemplo, e passa um dia, 2, 3 ali com problemas nas narinas, então a congestão nasal. Então você nota que tá as duas narinas trancadas, mas senão você nem percebe, porque é da natureza. A compensação. Então o medo, ele compensa a defesa, a inutilidade, a sensação de impotência. O medo sempre é uma sensação de impotência. Eu não posso. Aquilo é maior que eu, mais forte que eu, então eu temo. E na verdade é uma ilusão. Porque se você colocar luz, colocar amor, você não vai temer mais nada. Você vai simplesmente ser. Aquela luz que ilumina vai ser e exercer o poder que você tem. O medo é um atestado de miséria em termos de frequência. Talvez, não sei se a culpa chega perto, mas talvez o medo seja de fato o grau mais
alto em termos de negatividade, de frequência negativa, que além de não ajudar em nada, atrapalha o restante das nossas ações. O medo impede a ação. Quando você tem medo, não se dá um passo, não se vai à frente, não se arrisca, como se diz. O medo impede a evolução. Por isso as trevas não evoluíram ainda para a luz, porque elas vibram sempre no medo, na defesa. Então elas atacam sempre, o tempo todo. E nós temos que entender que nós somos divinos, somos consciências superiores. Estamos aqui, além de experienciar, criar, co-criar na luz e na ausência de luz, também estamos aqui para iluminar o planeta Terra e, por consequência, todo esse quadrante do universo que ainda estava na escuridão absoluta. Vamos refletir sobre isso, mesmo sendo um dia festivo. Quem não consegue ouvir o áudio hoje, pode ouvir amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Mas vamos tirar um tempinho para a reflexão e vamos aumentar a tonalidade da nossa luz. Vamos dar uma contribuição ainda maior. Porque nós somos úteis no plano divino. Nós não estamos aqui a passeio. Estamos aqui cumprindo uma missão, tarefas. E nós aceitamos. Esta é a verdade. Pelo menos uma partezinha da verdade. Uma verdade relativa, obviamente, àquilo que nós entendemos, mas não deixa de ser um filão nesta mina de ouro, que é a luz. É onde tudo existe. Pois é a luz que vem da fonte criadora. Desejo aqui então para todos vocês um Feliz Natal, boas festas, que o ano seja realmente importante, esse final na próxima semana, e que possamos passar juntos essa travessia e estar juntos lá adiante, na nova terra. Eu espero todos vocês para comemorar, dentro de pouco tempo, o final da ponte multidimensional que separa os dois mundos, a velha terra e a nova terra. E ainda assim eu deixo, neste dia de Natal, um abraço de luz, aquela luz crística que o mensageiro do alto veio trazer para nós e que está dentro de nós. Vamos acendê-la, mas eu gostaria de deixar um pouquinho dessa luz que eu já consegui identificar aqui dentro de mim. Deixar um pouquinho dessa luz nesse abraço. E todas as vezes que eu finalizo um áudio, eu deixo para vocês um abraço de luz. Que hoje essa luz seja ainda mais poderosa, mais brilhante. E assim é.